Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E criança não namora nem de brincadeira. Criança não namora nem de brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão de namoro infantil, de namoro em criança, namoro entre crianças. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Faz tempo, já faz alguns anos que eu venho acompanhando, principalmente na TV. Eu não costumo assistir TV, eu não tenho hábito de assistir absolutamente nenhum programa, né, nenhum programa da TV aberta, nenhum programa da TV fechada. Vez ou outra eu assisto um documentário, assisto alguma coisa assim. É muito raro, um telejornal, né? Sempre com senso crítico muito apurado. Eu não quero receber simplesmente informações e não pensar por elas. Eu quero receber informações e pensar sobre elas, né? Então eu não tenho hábito de ver TV, mas eu vejo, vez ou outra você está na sala de espera ali de um consultório, você está em algum restaurante ou uma padaria, ou a casa de alguém mesmo, a casa de algum parente que você visita, sempre tem uma TV ligada lá. Às vezes até mesmo na sua casa também, alguém pode estar assistindo ali o programa. E o que eu ando vendo? Alguns apresentadores aí, né? Por exemplo, eu vi esses dias tanto o Silvio Santos como o Raul Gil, né? São dois grandes ícones aí da TV brasileira, né? Eu não tenho nada a favor deles, nem nada contra, né? Mas umas considerações que eu gostaria de fazer sobre essas atitudes dele, essas brincadeiras que faz com crianças. De ficar perguntando se a criança namora, se a criança já tem namorado, se a criança... essas besteiras aí. Assista esse vídeo. Assistam esses vídeos aí que eu vou passar para vocês agora e vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Então vocês ganharam R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Acabou? Então vocês ganharam R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Acabou? Então vocês ganharam R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Acabou? Então vocês ganharam R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Acabou? Obrigada. Continua. Maísa! Volta aqui! Tudo bem? Casada? Não, Solteira? não, Viúva? não. Divorciada? Criança. Criança. Já foi. O rebolei, som, rebolei, som. Yasmin. A parte é essa? É. Alô, minha galera, presta atenção, eu vou deixar nova sensação. Menino, vou ficar de fora, começar o pancadão. Swing é bom, gostei demais. Na hora da frente, nome atrás. Mão na cabeça que vai começar. Você sabe agora, Milena? Vai. Certo. Não, eu não posso cantar, não é de Jesus. Eu posso cantar, Ratinho, sabe?
que eu posso cantar? Só uma música gospel. Essa não é de Jesus. Ó, a Simone, quer ver? Vem cá, Simone. Vem cá, ó, presta atenção. Olha como ela rebola. Vem cá, Simone. Canta um trechinho, dá um rebolete aqui, vamos ver, quer ver? Olha lá, vai, auditório. O rebolete. Chão, castigo. Ela vai ser castigada. Não vai ser castigada. Ela vai pro inferno. Não. Vou não. Vai. Você ore pela minha vida, Papai do Céu cuida de todos nós. E assim, o Rebolation não tem nenhum problema não, Mi. É só divertimento, é só curtição. Ai! Pronto, acabou. Tá bom. Ficou brava, eu sabia. Fica feliz, ela não vai pro inferno. Fica feliz, ela vai pro céu. Isso. Então, como vocês puderem ver, né, as crianças ficam até desconcertadas, porque elas não sabem, né, elas não têm ideia direito do que seja um namoro. Né, elas sabem ali que são duas pessoas que ficam juntos, né, estão sempre juntas, mas elas não sabem direito o que é um namoro. Então, o apresentador fica perguntando, ele é seu namorado, você já tem namorado, você já tem namorada? Né? Por que eu estou falando isso, que criança não namora nem de brincadeira? Né? Porque isso não faz parte do desenvolvimento da criança. A criança, assim, o ser humano, na verdade, ele tem fases de desenvolvimento. E a fase da infância não é apropriada para você namorar. E nem para você estimular a criança a namoro, para você erotizar a criança, para você colocar ali na criança ideias ligadas a relacionamento sexual, porque namoro está ligado a relacionamento sexual, impreterivelmente, né? Mesmo independente de haver sexo ou não, né? Mas o namoro está ligado a relacionamento sexual. Por quê? Porque é a união de duas pessoas com interesse sexual ou no momento ou no futuro, né? E assim, claro que tem outros atributos do namoro, claro, tem companheirismo, amizade, mas eu estou falando dessa questão da sexualidade. Então isso não faz parte do repertório de comportamento da criança. Não é certo ficar estimulando uma criança a pensar sobre isso. A criança nessa fase, até os 10, 12, 14 anos, ela tem que pensar em outras coisas. Ela tem que pensar em estudar, em adquirir conhecimentos básicos, aprender outra língua. Criança que aprende outra língua, ela aprende muito mais fácil. Ela domina idiomas muito mais fácil do que uma pessoa com 30, 40 anos. Quanto mais velha, pior para aprender idioma. A criança aprende mais fácil. Para aprender coisas básicas sobre a vida, né? Coisa que infelizmente o sistema educacional não faz, né? Ensina um monte de besteira ali para as crianças, um monte de coisa inútil, um monte de bobagem ali que ela nunca vai usar na vida dela. E, enfim, coisas úteis mesmo, muitas vezes não se ensina, né? E coisas ali que ela deveria estar aprendendo na vida adulta, por opção, ela acaba aprendendo ali quando criança. Acabam tentando ensinar e às vezes nem aprendem. Pois bem, né? Então não faz parte do desenvolvimento da criança o namoro, né? E quando você estimula, você erotiza uma criança, você pula uma fase de desenvolvimento dela. Você acabou ali com uma fase de desenvolvimento, você adiantou uma outra fase. Então essa fase, o que vai acontecer? Essa fase que ela foi adiantada, ela vai entrar em conflito com as outras áreas da vida dela, ela vai estar sempre presente ali. Muitas vezes você vê pessoas assim, muito promíscuas, por exemplo, ou pessoas que só sabem falar de sexo, pessoas que só sabem falar de sexualidade, ou são pessoas assim que não conseguem fazer outras coisas na vida sem que esteja ligado a sexo.
O que acontece com essas pessoas? É justamente isso, essa pessoa pulou fases de desenvolvimento da vida dela. Então, quando a pessoa pula fases de desenvolvimento, ela acaba fixando nessa fase que foi adiantada. Enquanto isso, outras fases aí ficam meio perdidas. Mas uma hora o psiquismo vai cobrar. Uma hora o psiquismo vai cobrar essa fase. Em vez da pessoa estar ali brincando, estar exercitando o seu imaginário, a sua vida simbólica, ela estava ali pensando em namorado. Né? Outra vez também eu vi numa novela infantil. Eu assisti alguns minutos da novela, assisti acho que uns 15 minutos da novela. As crianças só falaram em namoro, em ficar. Ah, ela tá ficando com ele tá ficando com ela. Não, ele não pode ficar com ela. Não, mas ele estava com a fulana e agora tá com a ciclana. Adultério entre crianças. Essas novelas infantil aí, eu não lembro nem o canal que era. Mas é da TV aberta aí. Uma novela infantil, não lembro agora. Era adultério. O menino traía a outra menina para ficar com outra menina. Só falavam disso. As meninas ali, menina criança aconselhando a outra o que ela deveria fazer para conquistar o outro menino. A menina apaixonada por um menino que já estava namorando. E ela ficava ali se insinuando pro menino. E o menino não queria nada com ela porque gostava da namorada dele. Quer dizer, um show de horrores. Um completo absurdo aquilo. Completo absurdo. Você deixar uma criança assistir uma novela dessa que beira pornografia. Não vai aparecer ninguém se agarrando, ninguém se beijando sem roupa ali, que nem aparece nas novelas aí, né? Nesses programas familiares, né? Dizem que são familiares, né? Você não vai ver, mas você vai ver todo o repertório, um repertório de adulto ali, com aquelas crianças conversando como se fossem adultos. E como se fossem adultos muito doentes, muito imaturos. Assim, são crianças crescidas e crianças mal crescidas. São crianças que estão imitando adultos imaturos, adultos inconsequentes, adultos infantilizados. Percebe? Assim, é uma criança que imita um adulto que é infantilizado. É um adulto ali que está preso ainda em conteúdos infantis do psiquismo dela. É uma coisa tenebrosa ali que se faz com essas crianças em novelas, né? Não liga não pra ele, Davi. O Paulo, né, só tem dor de cotovelo porque nunca teve uma namorada. Claro, é isso mesmo, Choco. Esse é o problema. Como eu vou me casar com a Valéria se ela não tá mais falando comigo? Não entendo por que as pessoas se casam, hein? Verdade. Meu pai vive se perguntando por que ele foi se casar de novo. Davi, tentei ir lá pra fazer as coisas com ela. Meu orgulho não permite, Cirilo. A imagem dela e Jaime na sorveteria não sai da minha cabeça. Ah, deixa de ser miojão, filhote de pardal. Você acha que o Jaime ou algum outro menino vai querer aquela chata? A maldição é sua. Não fala assim da Valéria. Calma, Davi, não liga pra ele, não. Ué, mas até que o Paulo tem um pouco de razão, sim. A professora também me disse que não tinha nada a ver. Eu acho que eu exagerei um pouco. Um pouco? É por isso que a Valéria não vai me perdoar. Se ele tá achando que eu vou pedir desculpa, vai ficar esperando até cansar. Para de ser orgulhosa, Valéria. Pra que sofrer por amor? Uma hora essa dor vai passar. Além do que, eu tenho Tintim, que é meu amigo mais fiel. Ele nunca brigou comigo. Se você quer ficar sem brigar, então arranje um namorado mudo, igual o seu ursinho. Eu pensei que vocês tinham vindo aqui pra me ajudar. Mas falar a verdade também me ajuda. Pra falar a verdade, Valéria, eu acho que você às vezes é muito brava com o Davi. Eu li uma vez uma revista da minha mãe que falava sobre a história de uma noiva que brigou com um noivo. E aí? E aí o noivo salvou o cachorrinho.
Então eu fiquei observando aquilo ali me deu nojo. Eu falei, isso é um programa infantil? Ah, e teve um comercial, depois voltou, estava escrito lá, classificação livre. Classificação livre. Então assim, né, as nossas crianças estão sendo bombardeadas com bobagens, com uma série de erotizações que são colocadas em forma de programa infantil. Aparentemente, o pai, a mãe ou o responsável ali por aquela criança, ela vê o que a criança está assistindo e fala, está assistindo um programa infantil, está assistindo um programa animado, não devo me preocupar. Mas não, tem que se preocupar. Infelizmente tem que se preocupar. A gente não pode ficar tranquilo diante do que as crianças estão assistindo, porque é terrível o que são feito para as crianças. Então, assim, estão estimulando coisas nas crianças que não fazem parte da vida psíquica delas, ou não devem fazer parte da vida psíquica delas. Essas pessoas que têm essas crianças, né, que acabam adiantando essa fase mais libidinal, essa fase mais sexual da vida delas, elas são pessoas que vão ter uma sexualidade um pouco difusa e ela vai ter problemas com essa sexualidade dela, para exercer essa sexualidade dela de uma forma mais adequada, né? Porque aquela sexualidade vem numa hora errada. Então essa pessoa pode ser uma pessoa promíscua, uma pessoa que não se dá bem com ninguém, uma pessoa que destrói as relações dela, ou pessoas que se envolvem em relacionamentos doentios, pessoas ciumentas. Por que pessoas ciumentas? Por que existe muita gente ciumenta? Porque são pessoas que ainda não atingiram a maturidade para exercer uma vida sexual saudável. Essas pessoas não têm maturidade. Então elas acabam se envolvendo com pessoas inadequadas, em relacionamentos doentios, e acabam ficando com ciúme do outro. O outro é uma constante ameaça para ela, né? O que o outro pode fazer, o outro pode trair, o outro pode... Quer dizer, as pessoas se enfiam ali num relacionamento de puro sofrimento, com a alegação de que gosta do outro, gosta da outra ali. Então essas pessoas, elas estão com a fase de desenvolvimento delas, está conturbada essa fase de desenvolvimento, bagunçou. E muitas vezes uma novela dessa pode estragar o desenvolvimento de uma criança para a vida dela inteira. A vida dela inteira. Né? Não é que vai causar uma coisinha ali, não, vai ficar pensativa. Não, pode fazer, provocar ali uma mudança para a vida inteira dessa criança. Então quando eu vejo os apresentadores perguntando, você namora? Já namorou? Não sei o que, sabe? E quando eu vejo esse tipo de novela também, quando eu vejo essas crianças em alguns programas aí que vão cantar, que vão dançar, crianças meninas ali com roupas curtas, com roupas muito erotizadas também, meninos ali imitando adultos, né? Geralmente maus exemplos, né? Então assim, você pode perceber um pouco que parece que a gente está formando uma geração de psicopatas, de gente muito doente, gente egoísta, né? Nessa novela eu vi criança falando assim, não, você tem que seguir o que o seu coração mandar. Uma criança falando assim para outra, você tem que seguir o que seu coração mandar. Eu tô rindo aqui, mas eu não tem graça isso, viu? Eu tô rindo diante de algo inusitado, não é porque é engraçado, não, porque não tem graça nenhuma isso aí. Mas a menina falava ali pra outra, não, você tem que seguir o que seu coração mandar. Como se a pessoa, para se envolver com uma outra pessoa, basta só gostar. E não é por aí, né? Não basta só gostar da outra pessoa, tem uma série de outros atributos que você deve levar em consideração também, né? Ah, eu gosto dela. Ah, e qual mulher você quer? Ah, eu sou apaixonado pela condessa de não sei da onde aí, pela princesa de Mônaco. Pô, você está apaixonado pela princesa de Mônaco? Pela princesa de Mônaco.
que você vai fazer? Ah, eu vou, pô, mas ela já é casada, e aí, o que você vai fazer? Ah, não sei, vou continuar apaixonado por ela. Então assim, as pessoas muitas vezes, é claro que eu estou dando um exemplo absurdo, mas o exemplo, ele tem a intenção de mostrar que muitas vezes as pessoas se envolvem em relacionamentos ou fica ali numa expectativa muito doentia em relação à vida amorosa dela. Essa expectativa doente ali, porque ela está só levando o coração, só está levando em conta o coração, e não está levando em conta outros atributos também que são importantes. É claro que é importante você gostar de uma pessoa, claro, né? Mas não é o único fator que você deve levar em conta, né? Porque senão você vai se dar mal, vai entrar num relacionamento doente, um relacionamento que não vai dar certo, porque você só levou em conta que você gostava da pessoa. Você deve levar em conta uma série de outras coisas para aquela pessoa, para ver se aquela pessoa é realmente adequada para você. Mas voltando para as crianças, né? Então olha só o que estão falando, o que estão estimulando aí nas crianças. Você tem que seguir o seu coração. Poxa, que absurdo, né? Então, assim, esses programas infantis, esses apresentadores, eles são lidam muito mal com as crianças, né? As crianças, eles não têm a mínima noção do que estão fazendo ali. E muitas vezes eles fazem isso na frente dos pais. Na frente dos pais, eles muitas vezes estão ali assistindo aquilo. E os pais rindo, não fazem nada, né? Estão lá. Muitas vezes os pais não percebem o dano que podem estar fazendo no psiquismo dos filhos deles. Só do YouTube. Gente, hoje o assunto não é daquelas de andar, é de parar. Gente, se pensa em namorar, tem que pôr a mão na cabeça. Porque daí a gente pensa se quer mesmo ou não quer não. Ou não quer mesmo. Então, pessoal do YouTube, a dica de hoje é, se você pensar em namorar, você... quando a pessoa... Tipo, menina, se você quer namorar, não dá bola. Mas não pode namorar criança. Então, não pense em namorar, pessoal. Se vocês pensarem em namorar, não depois param de pensar em namorar. Porque, pessoal, vocês sabiam que criança não pode namorar, só se for adulto namora. Nem adolescente não pode namorar. Porque a minha amiga da escola... Outro ponto também, que eu estou falando aqui, não se trata de moralismo, eu não estou falando de moral, eu não estou falando de preceitos morais, o que é certo, o que é errado moralmente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de desenvolvimento infantil, estou falando de desenvolvimento psicológico infantil. Então, para isso, não precisa levar em conta a sua religião. Se levar, tudo bem, mas não precisa levar em conta a religião, não precisa levar em conta a criação, as tradições da pessoa, da família, da criança. O que eu estou falando aqui é conhecimento científico em relação ao desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil. Eu, como psicólogo, eu estudei sobre desenvolvimento infantil e ainda continuo estudando sobre psicanálise infantil, por exemplo. Eu leio sobre isso, costumeiramente eu estou lendo sobre isso. Então eu vejo que adiantar fases de uma criança é extremamente danoso para o ser humano. O fluxo deve ser natural. A criança, ela vai ter um momento dela que ela vai começar a se interessar, né, por alguém para namorar. Ela vai começar a se interessar naturalmente. E quando ela encontrar alguém, se for na fase certa, vai ser alguém, vai ser um relacionamento mais saudável. Vai ser um relacionamento mais saudável. Porque o namoro, ele serve para conhecer a pessoa, não é para agir como marido e mulher, como muitos fazem por aí. Também
Nada contra também, cada um, né? Isso aí já entra nos preceitos de cada um, né? Mas para uma criança não é adequado você estimular o namoro, falar sobre namoro aí com criança. Quando chegar numa certa idade, se você quiser conversar com uma criança, você tem que abrir o jogo com a criança. O que é o namoro? Namoro serve para pessoas se conhecerem. É para isso que namoro serve, né? Para você conhecer outra pessoa, para ver se aquela pessoa é adequada para um futuro relacionamento, para um futuro casamento, né? É para isso que serve o namoro. Mas eu vejo hoje o quê? Pessoas começam a namorar hoje, né? Amanhã já estão dormindo junto, e depois de amanhã já está com o filho encaminhado aí. Então, assim, o processo de enamoramento até um casamento, ele também tem suas fases também. Quando você pula, dá errado. Dá errado também. Dá errado. Mas eu conheci a minha namorada na adolescência e a gente tinha uma vida sexual normal, e hoje a gente casou, tem filho. Sim, ótimo. Só que você não pode tirar pela exceção, você tem que tirar pela regra, né? Você tem que tirar pela regra, pelo geral. A gente vai ver muitos casais assim, né, mas também vai ver muitos que não deram certo, que não darão certo, porque está assim, fugindo de uma fase normal de desenvolvimento, né? Assim como existe também em alguns povos também, que as pessoas, aqueles casamentos arranjados que dizem, né, que aqui no Brasil chama de casamento arranjado, casamento combinado, os pais combinam o casamento, né? Esses povos, eles alegam o seguinte, que a pessoa não tem que casar com quem gosta, com quem está apaixonado ali. Eles têm que casar com uma pessoa adequada, tal, para os dois ali construírem o amor, né? Então eles casam muitas vezes, vai conhecer a pessoa no dia do casamento. Esses povos estão errados? Não, né? Eles têm uma outra forma de ver o mesmo processo, né? Um processo ali que eles vão construir, é um processo um pouco diferente, mas eles têm uma outra forma de ver. Eles não estão errados, né? São diferentes. Mas agora o desenvolvimento infantil é padrão no mundo inteiro. É padrão no mundo inteiro. Se você vê uma criança cristã aqui no Brasil, uma criança muçulmana, uma criança judia, uma criança de uma tribo indígena, é unânime que você não pode erotizar as crianças. Você não pode erotizar as crianças. Tudo tem uma fase, tudo tem uma certa idade para você fazer certas coisas. Tanto que há muitas civilizações, há muitos povos que têm ritos de passagem. A menina tem um rito de passagem e o menino tem um rito de passagem para atingir a vida adulta. Depois daquele rito, que ele está preparado psicologicamente para ter uma vida amorosa. Então, assim, cada povo encontrou uma certa forma de conduzir essas coisas, mas isso é unânime, isso é unânime na humanidade toda, na humanidade inteira, de que criança você não se sexualiza, não se erotiza uma criança. Então é isso. No final eu vou deixar mais um vídeo aí para vocês assistirem sobre o assunto. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu canal, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, deixa os seus comentários aí, deixa as suas opiniões, diga o que você achou, o que você não achou, se você concorda ou não, mas por que concorda ou não concorda, né? Não é só discordar e concordar, né? Tem que explicar, fundamentar por quê. Vamos dar continuidade nesse assunto aí, quem sabe não surja um outro vídeo sobre o tema. Ative as notificações também para você saber quando tem novos vídeos. Toda segunda, quarta e sexta vídeos novos aqui no canal. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve. Que isso, minha filha? Que isso? Ô, papai, tô apaixonada por um menino lá da escola. Você não tem idade pra isso. Criança não namora, minha filha. Criança não namora. Por quê?
Isso é só coisa de Papai, mamãe dá beijinho na boca. Porque eu não posso. Porque papai e mamãe é adulto. Criança não pode fazer essas coisas. Eu quero beijar na boquinha do meu amiguinho. Não pode, minha filha. Essas coisas que tem bichinho. Dá sapinho? Dá sapinho. Ah. Só pode dar beijinho Porque quando adulto, crescer. Porque adulto não dá sapinho. Porque já ganhou anticorpos. Ganhou anticorpos. Que anticorpos? Então, já que é esse ganha negócio? imunidade. Que imunidade e anticorpos eu não conheço. Quando chega uma certa idade, aí já, o corpo já pode dar beijinho, que não tem problema. Quando é criança tem bichinho que dá e não pode. E no rosto? No rosto pode. Pode dar beijinho no rosto? No rosto pode. E na mão? Na mão pode. Se tiver bem lavadinha. Se É? tiver suja, dá beijinho também. Lá, 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 lá. Opa. E quando as criancinhas que beijam a mamãe, é que mamãe não tem problema. E mamãe e papai não tem problema. Ele só não pode criança com criança. Ah, é? É perigoso. Tá bom. Tá bom. Eu entendi tudo que tem de corpos e tem imunidade. Que tá grande, já tem imunidade, tá tudo bem. Pequenininho não tem, dá bichinho, aí fica doente e vai pro médico. Que coisa, hein? Aí você tem que tomar injeção na bundinha, aquela injeção grande, assim, tudo. Melhor você não fazer essas coisas, não. Ah, é? Com quantos anos eu posso dar beijinho? Só na idade do papai. Tá velho já. Então é essa idade que você pode, minha filhinha linda do papai. Só na idade, menos nem pensar. Nem pensar. O que eu posso fazer? Brincar de roda? Roda pode. Tá. Tá bom. Roda, tudo, essas coisinhas de criança você pode. Outras coisas não, porque não tem idade certa. Mas namorar eu posso, sem dar beijinho. Não, minha filha, você não, nem pensar. Nem pensar, tem que estar... Só namora adulto, eu não tô precisando pra você, minha filha. Tô falando, você não entende. Entendo? Então, Só não compreendo, mas que eu entendo tudo, eu entendo. Não tá entendendo nada, minha filha. Eu Então já faz como sei. o papai falou que tá tudo certo. Lá, 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 Só lá, fazer lá, como o lá, papai lá, falou. lá, 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 lá. Beijão pra você. E só namora que é adulto. Por que criança pode não dar beijão pra vocês assim? Você não tá encostando, né, minha filha? Não tá encostando. Só mandar assim, é pro vento, tá tudo bem. Tá, beijo pro vento. Tchau. Tchau pra você.